Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. O objetivo desta videoaula é discutir a solução de um problema que envolve modularização com vetor. Vamos ao enunciado. Dados dois vetores A e B de tamanho n, escreva uma função para guardar a soma de A e B num vetor C. Utilize o cabeçalho abaixo para a função. Então, a função vai se chamar fSomaValores, vai ter como parâmetro três vetores, o vetor A, o vetor B, o vetor C, e também uma variável n representando o tamanho dos vetores. Os três vetores têm que ter tamanhos iguais. Bom, antes de prosseguirmos com a leitura do enunciado, vamos entender o problema. Então, dados dois vetores A e B, nós vamos gerar um vetor C com a soma dos elementos de A e B. Então, temos aqui o vetor A, por exemplo, com o valor 11, 5, 7, 13 e assim por diante, e o vetor B com 4, 8, menos 3 e assim por diante. Então, no vetor C, nós vamos fazer a soma de A e B. Então, na posição 0 do vetor C, nós vamos colocar a soma de 11 mais 4. Posição 0 do vetor A é 11, posição 0 do vetor B é 4, 11 mais 4, 15. Vamos para a próxima posição, 5 mais 8, 13. Próxima posição, 7 menos 3, 4. E assim por diante. Então, é isso que o seu programa, a sua função, tem que fazer. Ela tem que percorrer o vetor A e o vetor B simultaneamente, somando os valores de A e B e armazenando em C. Voltando aqui ao enunciado, vejamos o que mais ele pede. Escreva também a função principal, que deve declarar os três vetores de tamanho 50, solicitar ao usuário o valor de n, que é a quantidade de elementos dos vetores. Então, mesmo que fisicamente os vetores tenham tamanho 50, pode ser que em um determinado momento o usuário queira trabalhar com vetor de 5 elementos, de 10 elementos, ou de 15 elementos, e assim por diante. Okay? Bom, ler os dois vetores, o vetor A e o vetor B, e para tal, o enunciado diz para você usar a função fLeituraVetor, que está dada aqui. Olha. Então, a função fLeituraVetor, ela recebe um vetor por parâmetro, o tamanho dele, e aí, olha, tem um laço de repetição aqui que percorre todas as posições do vetor, da posição 0 até a posição tamanho, e solicita então a digitação de cada elemento e vai armazenando no vetor vet. Okay? Bom, somar os vetores A e B armazenando em C, e para tal você vai utilizar a função fSomaVetores que você tem que construir. Né? Imprimir o vetor C, e para tal você vai utilizar a função fImprimeVetor, que também já está dada. Então já está pronta a função fImprimeVetor, né, que recebe um vetor, o tamanho dele, e tem um laço de repetição aqui, olha, que percorre da posição 0 até a posição tamanho, imprimindo cada posição do vetor, cada elemento do vetor, e separando por um ponto e vírgula. O enunciado tem aqui ainda um caso de teste, então supondo que o usuário vai informar n igual a 5, então vetor de 5 elementos, o vetor A vai ter os valores 11, 2, 13, 4 e 5, o vetor B 7, 8, 19, 1 e 6, a saída esperada então é 18, que é a soma de 11 mais 7, 18, 2 mais 8, 10, 3 mais 19, 32, 4 mais 1, 5, 5 mais 6, 11 e assim por diante. Então, olhando aqui na nossa figura, então, o vetor C vai ser gerado a partir do vetor A e B, né, o vetor A e o vetor B, com 5 posições cada, de posição 0 até a posição 4, e aí o vetor C, então, vai fazer a soma, vai receber a soma de cada elemento da posição A com cada elemento da posição B, 11 mais 7, 18, 2 mais 8, 10 e assim por diante. Bom, lá no Portugal Studio, a primeira coisa a se fazer é organizar aquilo que foi dado. Né? Então, foram dadas duas funções prontinhas, né? É só digitar aqui, né? A função fLeituraVetor e a função fImprimeVetor. Tá? A função início é a função que nós vamos construir. E, claro, tudo isso tem que estar dentro de um programa. Tá? Então, olha, está a abertura do programa aqui e o fechamento aqui. Então, lembrar que a função início ela tem que ser aberta e fechada, e depois vem as outras funções aí também com seus blocos de início e fim. Eu costumo colocar esse comentáriozinho, barra, barra, mais esse tracejadozinho, para deixar bem separadinho aqui uma função da outra.
Bom, você poderia começar resolvendo este problema pela função início, né, ou pela função f soma vetores, que são as duas funções que precisam ser escritas. Eu vou começar pelo f soma vetores, ok? Então, aqui está o cabeçalho que foi dado, né, que a função que se chama f soma vetores tem os 4 parâmetros, aqui os 3 vetores, mais a variável tamanho. E o que essa função tem que fazer? Ela tem que percorrer os vetores, então eu vou precisar de um laço de repetição, e à medida que for percorrendo, vai ter que armazenar em C a soma de A mais B. Então, C vai receber A mais B. Tá? Então, aqui eu declarei a variável I, para poder usar como índice dos vetores. Aí eu vou usar um laço de repetição, aqui o para I começando do zero, enquanto I for menor que tamanho, de 1 em 1. O que eu faço? C na posição I vai receber A da posição I mais B da posição I. Então, quando I for 0, C de 0 vai receber A de 0 mais B de 0. Quando I for 1, C de 1 vai receber A de 1 mais B de 1. Quando I for 2, C de 2 vai receber A, posição 2, mais B, posição 2. E assim por diante. Então, ao final aqui, no vetor C, eu vou ter armazenado a soma de todos os elementos de A com B. Bom, e agora eu vou lá, então, para a função principal, a função início, né? Então, eu vou declarar uma constante aqui, olha, de valor 50, para poder, então, declarar os 3 vetores de tamanho 50. Claro, eu poderia usar o 50 aqui dentro dos colchetes também, mas eu prefiro sempre trabalhar com constante, porque depois, se eu quiser vir aqui mudar isso para 100, eu altero num único lugar. Ok? Bom, declarei a variável n, que vai ser a variável que eu vou usar para ler o tamanho dos vetores. Então, aqui eu vou fazer uma entrada de dados, digite o valor de n, leia n. Então, nesse ponto, eu vou ter lá o tamanho do vetor, por exemplo, 5. Bom, então, eu já declarei os 3 vetores de tamanho 50, já solicitei ao usuário o valor de n, agora eu vou ler os 2 vetores e para tal, eu vou usar a função fLeituraValor, que já foi dada. Bom, e para chamar a função, basta que eu digite o nome dela, aqui, ó, fLeituraVetor. O primeiro parâmetro é o nome do vetor que eu quero ler, então eu quero ler o vetor A, e o tamanho dele. O tamanho dele é n. Então veja que, independente de na função fLeituraVetor, o vetor se chamar vet e a variável que tem o tamanho dele se chamar tamanho, na chamada eu preciso usar o nome das variáveis que eu usei aqui. Eu até poderia ter usado os mesmos nomes, mas neste caso não faria muito sentido. Por quê? Porque eu tenho 3 vetores, né? E aqui eu vou usar, por exemplo, a função fLeituraVetor para ler tanto o vetor A quanto o vetor B. Então, quando eu coloco o A aqui como primeiro parâmetro, quando a função fLeituraVetor estiver sendo executada, passando o A para cá, tudo que estiver acontecendo com o vet aqui, na verdade, vai estar acontecendo com o A, ok? E o tamanho vai estar com o valor de n. Então, se eu digitei n igual a 5 aqui, esse 5 vai vir para a variável tamanho. Bom, agora eu vou fazer a chamada para ler o vetor B, leitura vetor B. Tá? Então, fazendo essas duas chamadas para a função fLeituraVetor, eu estou reusando a mesma função para ler o vetor A. Então, ele vai percorrer aqui, se o n for 5, 5 vezes e vai armazenar os valores em A. Depois, faço a segunda chamada, passando agora o vetor B para vet. Então, nesse momento, quando a função fLeituraVetor estiver sendo executada, vet, no lugar de vet, é como se fosse o B que estivesse sendo alimentado, armazenado por meio da instrução lay, ok? Então, é dessa forma que tanto o vetor A quanto o vetor B, após a execução de fLeituraVetor, vão ter os valores que foram digitados dentro da função, ok? Sempre lembrando que isso acontece por quê? Porque a passagem de parâmetro de um vetor é sempre passagem de parâmetro por referência, ou seja, quando eu passo a variável vet aqui assume a posição de memória do A. Então, tudo que estiver acontecendo com vet aqui, na verdade, está acontecendo com A. E a mesma coisa com B aqui. Quando eu passar a variável B para cá,
VET vai assumir a posição de memória de B e tudo que estiver acontecendo com VET aqui, na verdade, estará acontecendo com B. O próximo passo agora, então, seguindo o enunciado, fazer a chamada para a função que soma os dois vetores. Então, eu vou lá agora chamar a função f soma vetores. O primeiro parâmetro é o vetor A, depois o vetor B, depois o vetor C e o tamanho dos três vetores. Então, ao executar a chamada a esta função, será executada então a função f soma vetores, que vai então percorrer, né, por meio do laço de repetição par aqui, vai percorrer todas as posições de A e B, armazenando a soma de A mais B no vetor C. Okay? Bom, e por fim agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso imprimir o vetor resultante, o vetor C. Então, vou chamar aqui a função f imprime vetor. Então, f imprime vetor. Quem que eu quero imprimir? O vetor C. Se eu quisesse imprimir o vetor A, eu também poderia chamar a função f imprime vetor imprimindo o vetor A, depois imprimindo o vetor C, e depois imprimindo o vetor C. Mas o enunciado pede apenas a impressão do vetor C, portanto, eu vou chamar apenas a função f imprime vetor uma única vez. Eu dei uma incrementadinha aqui na solução, então, antes de chamar a função f leitura vetor, eu coloquei um escreva aqui para mostrar na tela valores do vetor A, depois valores do vetor B, e antes de mostrar o vetor C, eu vou imprimir a palavra resultado, ok? Olhando aqui do lado direito da tela, a gente tem a visão de todas as funções e as variáveis que fazem parte de cada uma delas, né? Então, aqui eu tenho, olha, o escopo da função f imprime vetor e as suas variáveis, o escopo da função f leitura vetor e as suas variáveis, o escopo da função f soma vetores e as suas variáveis, e o escopo da função início e as suas variáveis. Então, se eu executar agora aqui o programa, então aqui eu tenho, digite o valor de n, eu vou digitar 5, tá? Valores do vetor A, então vou digitar lá os valores do vetor A. Então, vou digitar lá 10, 20, 30, 40, 50. Agora, valores do vetor B. Então, vou digitar, por exemplo, 11, 22, 33, 44, 55. Tá? E aí, o resultado, então, impresso foi 21, né, que foi a soma de 10 mais 11, depois 42, que foi a soma do 20 mais 22, e assim por diante. Né? Então, o resultado aqui, processado pela função f soma vetores e impresso pela função f imprime vetor. Então, se você tem aquela dúvida, por exemplo, eu fiz a leitura para o vetor A, chamando a função f leitura vetor, fiz a leitura do vetor B, chamando a função f leitura vetor. Como é que a função início vai ter só o vetor A e o vetor B, que foi lido pela f leitura vetor? Por quê? Porque toda vez que você chama a função, você passa o parâmetro por correspondência de posição. Tudo que está acontecendo com o vetor aqui dentro da função, na verdade, está acontecendo com o escopo da variável aqui na função que chamou. Portanto, quando retornado o f leitura vetor, o A vai estar com os valores digitados aqui, o B vai estar com os valores digitados aqui. E aí, a função f soma vetores, ao receber o A e o B que você está passando aqui, vai estar recebendo os valores que foram digitados anteriormente. Okay? E aí, a função f soma vetores, através do seu terceiro parâmetro aqui, que eu chamei de C, ele recebe, né, tem uma atribuição, que ele recebe a somatória de A com B, e quando terminar também aqui o f soma vetores, então, a variável C, o vetor C, vai estar com os valores acumulados, e quando você passar o C aqui para a função f imprime vetor, a função f imprime vetor vai conseguir imprimir os valores de C que foram processados aí, então, pela função f soma vetores, tá bom? Então, esse é o comportamento aí de modularização, quando você vai passando o parâmetro de uma função para outra e os valores vão sendo, então, armazenados e mantidos, ok? Bons estudos!